Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que a graça, que a paz e que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto de oração dessa sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Mais um dia que Deus nos deu. Mais um dia nós podemos agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor amado, nós queremos, ó Deus, te louvar e te agradecer, ó Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Nós colocamos, ó Deus, diante de ti, cada um dos nossos amados irmãos. Nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, todo este culto na tua presença, e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa dirigi-lo, que o Senhor possa, Deus, usá-lo para a glória do teu nome, para anúncio do nome de Jesus Cristo, para a proclamação de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o Criador, o Senhor amado, o nosso Salvador bendito. Ó Deus, nós te louvamos por essa noite, por cada irmão e irmã que está conosco, que a tua bênção, que a tua misericórdia, que a tua graça venha nos assistir, que nós ao final deste culto, saiamos, ó Deus, fortalecidos, saiamos renovados e abençoados por ti, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amados irmãos, louvado seja o Senhor Jesus, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que temos de poder louvá-lo, de poder exaltá-lo, de poder glorificá-lo. Agora são 20 horas e 2 minutos, hoje 22 de maio de 2020, nós saudamos a todos os irmãos, com a graça, com a paz e o amor de Cristo Jesus, e pedimos, se você quiser compartilhar com seus amigos, compartilhe este culto, se você quiser curtir, se você estiver gostando, Deus está falando com você, então curta, manifeste-se, deixa aí o seu like, o seu coraçãozinho. Se você tem algum pedido de oração, escreva o seu motivo de oração para que nós possamos orar pela sua vida e pela sua família.
Irmãos, nós vamos caminhar com a palavra de Deus. Agora eu quero ler um texto na palavra do Senhor, o Salmo 1, Salmo de número 1. Salmo número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus, nosso amado Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. O Senhor conhece todas as coisas. E Ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus, palavra de Deus para nós. Coloque a palavra de Deus em prática. Leia a Bíblia para que você conheça os desígnios de Deus. Pratique a Bíblia para que você possa experimentar do poder de Deus. Anuncie a palavra de Deus para que outras pessoas possam ser alcançadas com a graça do Senhor. Nós vamos continuar nosso culto de oração e de adoração. Quero avisar os irmãos já que amanhã não estaremos aqui. Amanhã tem um compromisso pastoral e estarei aqui domingo de manhã, às 9 horas e à noite, às 19h30. Nós queremos que os irmãos participem, ou pelo canal no YouTube, e se Deus quiser, nós vamos conseguir também transmitir pelo Facebook. Nós vamos dar sequência ao nosso culto. Eu quero cumprimentar aí os irmãos que estão com a gente. Nossa irmã Deila Freitas, minha mamãe e meu papai que estão assistindo lá de Goiás, minha irmã Nancy Rocha aqui de Catanduva, Marcelo Rodrigues, obrigado Marcelo pela presença, nossa querida Sônia, que aniversaria hoje, parabéns Sônia, muitos anos de vida. Ela cumprimenta, boa noite pastor, boa noite irmãos queridos. A Wanda Tereza, boa noite irmãos, a paz do Senhor. Nosso querido Dinho Pires assistindo, Itaberá, São Paulo. Seja bem-vindo, Dinho. Prazer ter você com a gente. Nossa irmã Adriana Silvio César, boa noite. Minha mamãe, meu filho, Deus te abençoe com muita saúde e muita unção, cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Mamãe te ama muito, Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Amém, mamãe. Obrigado. Ivoneida, boa noite. Silmara Silva, paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Pastor, amém. A Wanda, parabéns, que Deus te conceda muitas bênçãos, Sônia, amém, glória a Deus. Juliana Ferreira, seja bem-vinda. Daia Jimenez, minha tia Helena e meu tio Osvaldo. Dona Tília Santos, boa noite, Itaberá, São Paulo, que bênção. Aparecida Jantorno, boa noite, pastor, e a todos os irmãos. Helena, Deus abençoe muito vocês, obrigado tia Helena e tio Osvaldo. Sônia agradece aqui, muito obrigado Wanda, saudades. Também, nossa tia Helena, minha querida Ivoneida, bênção de Deus. Rosa Maria está com a gente, boa noite irmãos. Tânia Mara, boa noite pastor. Muito bem, obrigado a todos que estão presentes. E vamos compartilhar, vamos aumentar aqui a audiência, embora hoje nós temos vários irmãos com vários cultos, e cada um mais abençoado que o outro. E eu espero que este aqui também seja uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos dar sequência, e agora eu quero ministrar uma série de hinos de louvor a Deus. Começando, nós vamos um hino de proclamação
hino 22. Como eu amo esse hino. E eu confesso que eu prefiro na voz do Valdir Gonçalves. Mas nós vamos aqui ouvir com os nossos irmãos hino 22 do Inário Presbiteriano. – 20 horas e 8 minutos. Glória a Deus. Hino 22. É lindo esse hino, irmãos. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo o vasto universo canta em coro teu louvor. Cria-nos vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Amém. Agora nós vamos interceder pela pátria. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz, vida que satisfaz, sorte feliz. Confiamos só em ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o teu temor, que possa bem cumprir o seu mandato e ouvir, e todo o povo aqui venha ao louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de ti, Senhor.
divinal. Guardar-nos bem, Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens, prepara os altos reis da salvação. Brilha benigna luz, que o teu favor produz. Reino, Senhor Jesus, sobre a nação. Amém, meus amados, glória a Deus. Continuando esse momento de adoração a Deus, nós vamos entoar o hino 32, o Deus fiel. Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel.
glória a Deus. Que bênção poder louvar a Deus com hinos do inário. Como são lindos os hinos do nosso inário. Como são profundas as letras. É muito edificante. Eu amo esses hinos. Eu tenho certeza também que você é edificado com as canções do inário presbiteriano, com os hinos do inário Novo Cântico. Nós vamos seguir agora com uma oração. Nós vamos orar por um fervor espiritual na igreja, por um apego maior com a palavra de Deus. Vamos orar também, amados, pela nossa nação, pedindo a Deus pelas autoridades, pedindo a Deus pelo fim desta pandemia, pedindo a Deus pelo retorno dos cultos, pedindo a Deus pelo retorno do trabalho, por aqueles lares que estão com algumas dificuldades. Nós vamos orar neste momento. Vamos falar com Deus, vamos nos dirigir a Deus neste momento de oração, com cânticos. Já louvamos a Deus com hinos. O que eu sei é que você já é agora graduado. nós vamos orar a Deus, nós vamos falar com Deus através desta oração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, e intercedemos, ó Deus, pela nossa igreja, Pai, pela igreja presbiteriana de Catanduva. Pedimos, ó Deus, um renovo, fortalecimento. Pedimos, ó Deus, proteção sobre a igreja, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor visite com a Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor visite, ó Deus, com o Teu amor, cada lar, cada família que compõe a Tua igreja aqui em Catanduva, Pai. E também espalhado, ó Deus, no nosso país e ao redor do mundo, Pai. Ó Deus, nós oramos pela nossa nação, entregamos a nossa nação a Ti. Pedimos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, dê essa nação para que Cristo possa salvar, para que Cristo possa libertar essa nação dos seus pecados. Ó Deus, opere, Senhor, opere nas nossas vidas um fortalecimento, um renovo, um avivamento espiritual, um apego maior com a Tua palavra, uma dedicação maior com a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Nos ensine, Pai, a obedecer a Tua voz. Ó Deus, nos ensina o Teu caminho. Ó Deus, revela-te de Ti mesmo para nós. Nós queremos Te conhecer mais e mais. Dá-nos, ó Deus, a bênção de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós vamos dar sequência agora com o texto sagrado, Mateus 19. Nós vamos ler a palavra de Deus. Você vai ter condição de ler e ouvir pelo modelo aí da Sociedade Bíblica do Brasil, a fé vem pelo ouvir. Mateus 19. Mateus 18. Ou melhor, Mateus 18. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti.
melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram? Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Replicaram-lhe:
Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Mateus. Que bênção, amados irmãos. O finalzinho diz assim: porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Já lemos 19 capítulos. Cada dia que nós temos tido a oportunidade de estar aqui com vocês, nós temos passado 1 ou 2 capítulos. E tem sido uma bênção para muitos irmãos. Tem sido edificante. E eu tenho certeza que Deus tem sido glorificado através das nossas vidas. Nós vamos continuar adorando a Deus, amados. E agora
eu quero tocar aqui um cântico com as nossas irmãs, a Francine, a Karina, a nossa irmã Lisandre e a nossa irmã Érica. Eu quero parabenizar os aniversariantes da semana. Nós temos vários irmãos que aniversariaram essa semana. E no dia de hoje, nossa irmã Sônia Delduque, o meu primo Wagner, lá de Goiânia, e o meu primo Edivânio, lá em Alto Araguaia. Que Deus abençoe a todos os aniversariantes nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Então agora, irmãos, nossas irmãs Lisandre, Francine, Érica e Karina, nós vamos louvar a Deus com esse momento de cânticos muito especial para a honra e glória do Senhor. Não venha sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Glória a Deus. Mais uma canção com as irmãs. Se isto não for amor. Deixou exemplo de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Golgotá, para dar
Bia elogiando. Irmãos, 20 horas e 40 minutinhos. Já louvamos a Deus, já oramos, já lemos a sua palavra. Agradecemos a todos que estão conosco. A sua audiência, a sua presença aqui nos deixa-se muito alegres. O motivo de estarmos aqui é essa quarentena. Muitos irmãos estão, como eu, ansiosos por voltar aos cultos coletivos. Estamos com saudades da igreja, estamos com saudades dos cultos, estamos com saudades dos irmãos. Estamos assim, aguardando com muita expectativa o retorno mesmo dos cultos. Mas enquanto isso, Deus tem nos dado esse canal para orarmos, para lermos a Bíblia, para orarmos e também para refletirmos na palavra de Deus. Nós vamos fazer isso agora e nós vamos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler capítulo 3. E eu quero falar aqui rapidamente sobre como nós devemos agir nestes últimos dias. Sabedoria de Deus para nós que estamos vivendo os últimos dias da era cristã. Ou melhor, da era da humanidade, não é da era cristã, é de toda a humanidade. Porque quando vier o final, virá o final para todos. E aqueles que estão em Cristo receberão a coroa da vida. E aqueles que rejeitam a Cristo, a palavra é uma palavra dura, mas é uma palavra de justiça, de juízo, que somente o reto juiz pode dar. Para nós cabe a pregação da palavra, chamando a todos para que possam se arrepender dos seus pecados e possam crer em Cristo Jesus como seu Senhor. Possam crer que Jesus ressuscitou dos mortos e possam recebê-lo e confessá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Então vamos ler aqui 2 Timóteo 3. Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Aleluia. Deus abençoe a leitura da sua palavra e gere em nós vida, gere em nós conforto, consolo, e que nós sejamos transformados pela palavra do Senhor.
Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está caminhando para o martírio. No capítulo 4, ele fala: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo foi preso pelo imperador romano Nero. Nero pôs fogo em Roma, e porque os bairros cristãos não pegaram fogo, ele usou esse álibi para dizer que os cristãos é quem foram os culpados por incendiar Roma. E aí começou uma perseguição muito maior do que aquela que os judeus já haviam dado ou direcionado aos cristãos. Então, irmãos, Nero resolveu prender os cristãos e resolveu matar a todos os cristãos, começando com o mais importante, que era o apóstolo Paulo, o missionário de Cristo, aquele que era perseguidor da igreja, mas que agora, conhecendo a Cristo, se tornou o seu servo. E por causa de Cristo, Paulo ele era um perseguido, um prisioneiro, e agora um condenado à morte por causa do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Mas Paulo, quando ele está nessa situação de prisão, de algemas e de condenação à morte, Paulo ele escreve uma carta, não espalhando mágoa, não compartilhando ressentimento, mas Paulo escreve uma carta para o seu filho espiritual, a fim de protegê-lo, a fim de orientá-lo, a fim de ensiná-lo a permanecer nos caminhos do Senhor. Timóteo era jovem e Timóteo era pastor em Éfeso. Timóteo, ele era tímido e por causa da sua pouca idade, ele se sentia muitas vezes incapaz e batia no coração de Timóteo uma insegurança muito grande. Então Paulo escreve essa carta para encorajar Timóteo, para mostrar que Timóteo precisava tanto de uma mentoria espiritual, como também Timóteo precisava de um renovo espiritual. Lá no capítulo 1, Paulo fala para Timóteo reavivar o dom de Deus que o Senhor havia dado a ele. Então, amados, Paulo fala para Timóteo, entre tantas coisas, Paulo agora fala nesse capítulo sobre como ele deve agir naqueles dias difíceis. E como Timóteo, nós também estamos vivendo os últimos dias, vivendo dias difíceis, dias ruins, dias de perseguição, dias de sofrimento, dias de tormento, por causa desses dias que estamos vivendo. Nós como crentes, e nós podemos olhar as características que Paulo fala, que há 2000 anos atrás, são muito atuais, essas características, nas pessoas que vivem, que não conhecem a Cristo, que não têm o Espírito Santo, pessoas que não amam a Deus, pessoas que não querem andar com Deus. Paulo fala que esses homens são egoístas, avarentos, jactanciosos, pessoas soberbas, pessoas arrogantes, pessoas que blasfemam, falam mal de tudo e de todos, pessoas desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, não respeitam ninguém, não têm domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negam, portanto, o poder. Essas pessoas, este modelo de gente, é tão atual, parece que nós estamos vivendo. Nós vemos isso aqui no Facebook, na internet, na televisão. Pessoas que não respeitam, pessoas que não amam, pessoas que não buscam a Deus, que não temem a Deus, pessoas altamente egoístas, desafeiçoadas, inimigas de Deus. Nós temos visto muito isso, irmãos. Então, nesses dias difíceis que Timóteo vivia, e nos dias que nós vivemos, que também são dias difíceis, como viver nestes dias? Em primeiro lugar, nós temos que fugir desse tipo de conduta. Nós temos que nos afastar. Paulo fala, foge também destes. Lembra quando José foi seduzido e foi tentado pela mulher de Potifar? O que José fez? José ficou de trololó com ela? José ficou de conversinha com ela? José ficou ali analisando a situação com ela? O que José fez? José fugiu.
Irmãos, Paulo fala para Timóteo, foge também de modelos de pessoas deste tipo, de comportamentos iguais a estes, foge também destes. Tudo a ver com o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não dá ouvido ao conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não para no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tanto Davi sabe muito bem que aquele que dá ouvidos, para, e aquele que para, senta. E se senta, ele faz igual, e se torna igual àqueles que estão contra Deus. Então Paulo fala para Timóteo, foge destes, foge também destes. Assim eu e você devemos ouvir a palavra de Deus, e de uma forma muito clara, muito prática, nós devemos identificar aqueles que estão com comportamentos que não são agradáveis aos olhos de Deus. Que nós saibamos discernir o tempo que nós vivemos, e que nós saibamos com quem associar, com quem nutrir um relacionamento profundo. Não estou dizendo para você ser mal educado, não estou dizendo para você tratar mal, pelo contrário, você tem que tratar com amor todas as pessoas, mas escolher alguém para ser rol íntimo, fazer parte do seu rol de amizade mais íntima, você tem que ter discernimento, meu irmão. Você precisa ter sabedoria, minha irmã. Paulo fala de pessoas que saem aí seduzindo, e aqui ele coloca mulheres e homens que tanto se entregam a uma vida de leviandade, como também se entregam a uma vida de rebeldia contra a autoridade de Deus, como foram Janes e Jambres que resistiram a Moisés. Foge destes. Não dê ouvidos. Não coloque o seu coração. Não deixe entrar no seu coração comportamentos e palavras, sugestões que relacionadas aqui, iguais a essas que o apóstolo Paulo registrou, inspirado por Deus, na carta a Timóteo. Segunda lição, como agir nesses dias difíceis. Mas você precisa seguir de perto aqueles que ensinam, aqueles que têm procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Paulo coloca a família de Timóteo, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Segunda lição, irmãos, nós devemos seguir de perto exemplos bons. Nós devemos ter líderes espirituais. Nós devemos olhar o exemplo de homens e mulheres que andam com Deus. Essa semana, Deus levou para a presença dele 3 pessoas valiosíssimas. Na terça-feira, Deus levou o pastor Sebastião Casadori, pai das nossas irmãs Elda e Elvia, Hilda, Raquel e do nosso irmão Marcos. E também levou nesse mesmo dia o apologeta, teólogo, Ravi Zacarias. E depois, no meio da semana, Deus levou a esposa do nosso irmão, pastor Paulo César, do grupo Logos. Sabemos que outras pessoas Deus levou para a sua presença, mas essas chegaram até mim, eu tenho conhecimento. Irmãos, nós temos não só irmãos que faleceram, que são exemplos para nós, mas nós precisamos identificar homens de Deus e mulheres de Deus na nossa geração. E aqui eu quero citar alguns homens que eu procuro seguir o exemplo, homens na Igreja Presbiteriana do Brasil, pastores na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero citar aqui o reverendo Roberto Brasileiro, presidente da igreja, um homem exemplar, um servo de Deus. Quero citar aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, um homem que o coração ali é apaixonado pela palavra de Deus. Reverendo Arival Dias Casimiro, um homem apaixonado pela plantação da igreja. Reverendo Jeremias Pereira, um homem apaixonado por preparar líderes, por cuidar de pastores, por orientar pastores, por chorar com pastores, um homem de Deus. Reverendo Ronaldo Lidório,
um homem apaixonado por missões. Reverendo Augusto Nicodemos, um homem apaixonado pela doutrina, pela teologia. Irmãos, tantos homens, tantas mulheres, tantos servos e servas de Deus. Nós precisamos observar esses exemplos e andar perto. Será que na sua igreja você tem alguém que é referencial de Cristo na sua vida? Será que você pode identificar na sua igreja homens e mulheres que andam com Deus? Aproxime-se deles, ande perto deles, veja o entusiasmo, veja a visão, veja o amor, veja a consagração, a dedicação, a alegria, a espontaneidade, a entrega. Você não vai encontrar perfeição, meus irmãos, mas você vai encontrar corações regenerados, homens e mulheres que foram transformados e que amam a Deus, e que andam com Deus. Olha que Paulo fala: tu porém tens seguido de perto. Que você siga de perto, irmãos. Na vida espiritual, na minha família, eu tenho minha mãe, que é um exemplo de oração, de vida com Deus. Toda glória seja dada ao Senhor. Mas eu sigo um exemplo de oração da minha mãe. Nós estamos passando por lutas, ela fala: Cristo sem defeito, perfeito, puro, sem pecado, sofreu mais que nós. Imagina a gente passa por lutas, mas Deus é poderoso. Vamos confiar em Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até meu pai segue a linha, segue o exemplo da minha mãe, glória a Deus. Irmãos amados, nós precisamos seguir de perto, homens e mulheres. Eu tenho certeza que na sua família tem assim gente que anda com Deus, gente que ama com Deus, gente que serve a Deus. Terceiro e último lugar, meus irmãos, nós precisamos fugir de certos comportamentos, nós devemos andar perto de outros e nós devemos permanecer na prática de outras verdades. É um mercado muito grande, é uma região do planeta. Entrou aqui a invasão aqui, irmãos, já cortei o invasor na nossa live. Irmãos, permanece, Paulo fala para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, permanece na palavra, porque a palavra, ela pode te tornar sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, permanece na palavra. É a palavra de Deus que é a bússola, é a palavra de Deus que é a luz, é a palavra de Deus que nos mostra o caminho da salvação, que é Cristo. É a palavra de Deus. Quando Paulo fala que de quem foste inteirado, sabe de quem aprendeste. Timóteo aprendeu da sua mãe e da sua avó, e também do próprio Paulo. Timóteo tem na sua mente um testemunho vívido da palavra de Deus. E aqui Paulo fala: permanece na palavra, porque a palavra é inspirada por Deus. Sabe o que a palavra, sabe o que significa inspirada? É que a Bíblia é inerrante. As palavras, o jeito, as pessoas foram inspiradas por Deus. A Bíblia não tem nenhum erro. A Bíblia não tem nenhuma falha. A Bíblia é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia, ela conduz para a salvação. E ela, no caminho da salvação, ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa. Por ensinar, como diz o teólogo comentarista Wiersbe, por ensinar, ele diz que ela mostra o caminho. Ela mostra o caminho certo para a gente viver. Por repreender, ela mostra o errado. Se você está no errado, a Bíblia mostra o errado. Quando ela corrige, ela mostra a você deixar o errado e fazer o que é certo. E por educar na justiça, significa que quando você aprende o caminho e a fazer o que é certo, você está educado. Ou seja, você vai permanecer
você vai permanecer na palavra de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, qual que é o objetivo da palavra? É aperfeiçoar o homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer saber agir nesses dias difíceis? Fuja dos maus comportamentos. Ande perto daqueles que têm um comportamento exemplar. Permaneça na palavra. Permaneça na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de te transformar, de te mostrar, e não só te mostrar, mas de fazer você uma pessoa salva, preparada para a vida e para a eternidade. Eu espero que você ame mais a palavra de Deus. Eu espero que você tenha uma dedicação maior na palavra de Deus. Eu espero que você não fique somente seguindo a Bíblia aqui nessas lives, mas que você leia a Bíblia sozinha na sua casa. George Miller, ele leu a Bíblia muitas vezes, assim de capa a capa. Eu sei que ele lia ajoelhado, várias vezes. Ele leu a Bíblia capa a capa e ele lia sempre ajoelhado no chão, lendo a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia ajoelhado? Eu já li. É difícil, mas é bom, é muito bom, é bom demais. Irmãos amados, eu quero agradecer a Deus por esse dia especial. Quero louvar a Deus por todos os irmãos que estão com a gente. Quero mandar um abraço mais uma vez para a Sônia, nossa irmã aqui de Catanduva, fazendo aniversário hoje. Um beijo no coração, Sônia, parabéns. Mandar um abraço e um beijo no coração para os meus primos queridos, que estão aniversariando também. O Wagner, meu irmão, meu primo, e o Edivânio, meu irmão, meu primo também, em Cristo Jesus. Aniversariam hoje, duas bênçãos de Deus. Meus primos, né? 3, a Sônia, o Wagner e o Edivânio. Quero louvar a Deus por todos os irmãos que estão com a gente, minha família, família da fé, Igreja Presbiteriana de Catanduva, e família de sangue. Tem gente em Goiás, tem gente no Mato Grosso, tem gente em Minas, tem gente em São Paulo, tem gente fora do Brasil, amigos aqui na cidade, amigos fora também. Obrigado a todos que estão com a gente. Uma alegria imensa ter a sua presença. Nós vamos encerrar, amados, pedindo a Deus que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Nós vamos orar. Eu quero convidar você para a gente orar juntos, encerrando assim essa noite de oração e também colocar os nossos pedidos diante de Deus. Deixa eu observar aqui se tem algum pedido de oração. Muito bem, muito bem. Minha tia Verônica está assistindo, meu tio Oswaldo, tia Helena, Walter Martins, Paulo José Moura, Cássia Cecília, Jussara Mariane. Muito bem, Deus abençoe a todos os irmãos. Também nosso querido Adriano, que também está lá em Mato Grosso assistindo a gente. Deus abençoe, Adriano. Um abraço para sua mãe, Dona Geni, sua família toda. Um abraço a todos os nossos queridos irmãos que estão com a gente nesta hora de culto, de oração a Deus. Nós vamos então encerrar orando ao Senhor, louvando a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Deus é bom, irmãos, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Deus mandou Jesus Cristo para nos salvar, para nos livrar dos caminhos maus, para nos proteger e para nos salvar da ira vindoura. Que você possa arrepender-se dos seus pecados, que você possa crer em Jesus, que você possa andar com Ele, hoje e para sempre. Vamos então orar, encerrando esse culto de oração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça derramada sobre nossas vidas. Nós entregamos, ó Deus, cada vida aqui, Pai, diante do teu altar. Colocamos, ó Deus, cada família. Colocamos a nossa igreja presbiteriana aqui de Catanduva. Ó Deus amado, eu te peço, receba, Pai, a nossa gratidão pela vida da Sônia, pelo Edivânio, pelo Wagner, irmãos e irmãs que aniversariam hoje. Obrigado, Pai, por essa audiência tão linda.
Obrigado, Pai, por cada família aqui representada. Ó Deus, derrame, ó Deus, do Teu Santo Espírito sobre os nossos corações. Perdoa os nossos pecados. Somos tão falhos, ó Deus. Corrige nossas vidas, ó Deus. Endireita os nossos passos. Nos dê, ó Deus, apego, apreço, interesse pela Tua palavra. Ó Deus, nos aproxima mais de Ti. Nós possamos andar perto de Ti, Senhor, sem reservas, sem hipocrisia, mas que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Põe as Tuas mãos, ó Deus, sobre os irmãos que estão desolados, aflitos, sobre os irmãos que estão inquietos, sobre os irmãos que estão abatidos por causa de algum pecado. Ó Deus, perdoa o pecado, restaura esse pecador, essa pecadora, renova, Pai, a fé, acende a luz da Tua graça, Deus, neste coração. Senhor amado, nós carecemos de Ti, sem Ti nada somos. Ó Deus, restaura, Pai, restaura as vidas, restaura as famílias, restaura a Tua igreja, sara a nossa nação, sara o nosso planeta, salva a nossa nação, salva, Deus, a nossa geração nesta humanidade. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia e toque, ó Deus, no pecador, sarando, curando, salvando, em nome de Jesus. Aleluia. E agora, amados de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você e sobre o povo de Deus hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos. Obrigado pela presença. Maria Steffen, obrigado pela presença. Nábia Steffen, obrigado, irmãos, irmãs. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã eu disse que não estarei aqui, mas domingo, 9 horas e às 19h30, eu aguardo você. Tenha uma boa noite, um grande abraço e um beijo no coração. Fique com Deus.